Bom dia, senhores torcedores. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Eu ontem estava vendo o jogo do Fluminense, é, eu, eu cheguei a uma conclusão. Eu acho que está havendo algum problema no Fluminense que começou, na realidade, começou desde a parada da data FIFA para cá. Se vocês pararem para ver, o Fluminense não está jogando a bola que jogou antes da parada da data FIFA. Todo mundo achou que na parada da data FIFA teria tempo para descansar, para treinar e voltaria melhor o time todo. Mas não foi isso que aconteceu. Aí muita gente fala que foi por causa do jogo do Fla-Flu, aquelas coisas. Aquilo tudo ajudou a piorar a situação. Mas eu acho que das duas coisas, ou os jogadores estão querendo derrubar o, o treinador, ou o treinador está perdido, não está sabendo o que fazer, ou as duas coisas, né? Então, na minha opinião, já vi uma declaração uma vez de um jogador, não me lembro agora o nome, nem quero falar o nome, mesmo que eu lembrasse. Jogador não derruba treinador. Derruba sim. Se todos os jogadores se unirem para derrubar o treinador, eles derrubam. E todo mundo sabe como é que é o grupo do Fluminense. Eles são unidos e tem algumas lideranças, que eu espero que essas lideranças acabem até o final do ano, ou até antes disso. Porque essas lideranças só internamente não servem para nada. O Fluminense, o time do Fluminense tem que ter liderança em campo. A liderança para saber falar com o juiz, para saber se impor a outros jogadores na hora que tem que se impor dentro de campo. Isso é liderança. Não liderança porque para jogar, aí fazer corpo mole, aí dividir o grupo, isso aí não é liderança. Então eu acho que está havendo uma certa divisão no grupo do Fluminense. No jogo de ontem, o único jogador que jogou sério, na minha opinião, foi o John Kennedy, que aliás está demonstrando ser uma outra pessoa. Eu gosto de ver jogo da base, eu sempre costumei ver o John Kennedy na base, jogava muito, principalmente contra o Flamengo. Ele é o craque, joga muita bola. Mas ele, quando foi profissional, ele sentiu. E depois da Libertadores, que ele foi uma peça fundamental para o título também, ele e o Cano, o grupo todo, mas quem fazia os gols principalmente eram os dois, né? Então ele sentiu, acho que cresceu, né? Então começa a chegar os falsos amigos, aquilo tudo, e o cara com dinheiro sente, né? Aí ele começou a cair de produção, começou a fazer festas, as coisas todas, e agora eu acho que ele botou o treino nos trilhos de novo e está sendo um cara totalmente diferente. Está jogando bola, fazendo gol, está entrando no segundo tempo, começando no primeiro tempo, ele está jogando bola. Ontem ele fez gol, começou no início. Não entrou no segundo tempo, que nem o Zubeldia falou que ele só jogava bem quando entrava no segundo tempo. Quem começou como centroavante hoje? Ele. E quem fez o gol do Fluminense? Ele. Quem deu passe para o gol do Sérgio foi um golaço? Ele. Então ele foi o melhor em campo ontem do Fluminense. E eu gosto muito do Fábio, mas eu acho que o Fábio ou está entrando no esquema dos outros jogadores ou está começando a cair de produção. O Fábio não está mais agarrando como antes. Ele caiu de produção, infelizmente. Eu acho que agora no meio do ano estava na hora do Fluminense contratar um goleiro reserva muito bom para botar uma pressão do Fábio, para o Fábio voltar a jogar e agarrar bem. Que ele agarra muito, mas ele caiu de produção nos últimos jogos. Então eu acho que o grupo, não todos, mas o grupo, uma parte pelo menos, está
tá fazendo a minha opinião, eu posso estar errado, né? E você ter sua opinião não quer dizer que você esteja certo, mas a minha opinião de ver acontecer isso algumas vezes, eu acho que estão querendo derrubar o treinador. Então, a diretoria do Fluminense, o presidente, o Matheus Montenegro, o diretor-geral Mário Bittencourt, os dois têm que se reunir, chamar todo mundo lá no seu treinamento, os jogadores e o treinador, a comissão técnica, ver o que está acontecendo e tomar a decisão. Porque o Zubeldia, se ele continuar assim, o Mário Bittencourt tem que tomar a decisão. O Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro. Se está havendo um racha, uma divisão, o que o Mário Bittencourt e o Matheus Montenegro, que é o presidente, tem que fazer? Ou ele demite o treinador, traz um outro que saiba se impor aos jogadores que estão fazendo essa divisão, ou ele localiza os jogadores que estão fazendo isso, afasta os jogadores e deixa treinando e jogando os que estão apoiando o treinador, ou ele faz as duas coisas. Demite o treinador e afasta os jogadores e traz um outro treinador com pulso forte e que saiba se impor isso. Ou será que tem a terceira, que os caras já estão com inveja, que o Hulk vai vir ganhando mais do que os outros e de repente com um nome maior do que os outros? Será que é isso? Eu espero que não seja. Mas se for isso, o presidente e o Mário Bittencourt têm que botar a cara, a tapa, aparecer na imprensa e falar e tomar uma decisão. Se é para demitir o treinador, é para demitir agora. Que o Zubeldia está perdido. Está muito perdido. O Zubeldia não está sabendo escalar o time. Desde o início ele não sabe mexer, né? Ele espera, porque estava dando certo no início, agora não está dando certo. Ele não sabe mexer. Ele vê o que o time, todo treinador, cara, o time joga, ele vê o jogador que está mal, que está bem, quem cansou, quem não cansou, e muda. No intervalo, a hora que tiver que ser, muda. O Zubeldia, ele espera 20 e poucos minutos, 30 e poucos minutos, 40 minutos para mudar o time. Aí o time já perdeu ou já deixou de fazer o gol. E tem que ter treinamento, chute a gol, de cruzamento, essas coisas todas. E outra coisa, tem que trazer pelo menos os 2 zagueiros bons, né? Vender os zagueiros que estão lá e trazer 2 ou 3 zagueiros bons. Né? Será que o Igor Rabelo é pior do que quem está jogando lá? Sinceramente, eu acho que não. O Igor Rabelo pode não ser grandes coisas, mas o que ele já jogou, ele é melhor do que esses. Eu acho que ele sabe se colocar melhor e sabe jogar melhor do que esses aí. Os caras não sabem se colocar em cobrança de escanteio, de cruzamento. Os laterais do Fluminense deixam todo mundo cruzar. O meio de campo é uma mãe. E agora eu estou sabendo por que o Crespo barrou o Alisson. O cara, pô, ele não foi o maior culpado desse primeiro gol, né? Ele tentou fazer o possível para tirar. Agora todo mundo deixou a bola passar, cara. Porra, impressionante. O Mijan, o Ignacio, o René, o Samuel Xavier é outro que não é mais para jogar no Fluminense. Não sei para que foi renovar o contrato dele. Ele está jogando nada, nada. Gosta do Fluminense, fez muito pelo Fluminense, mas não está jogando nada, cara. Vai fazer o quê? E um jogador que toda a torcida, menos eu sempre, podem ver meus vídeos aí, sempre elogiei o Martinelli. Só critiquei ele naquele jogo contra o Palmeiras, ele e o Fábio, que os dois falharam. E feio. Mas eu sempre elogiei o Martinelli e criticava a torcida de ficar vaiando o Martinelli. Martinelli é o melhor jogador do Fluminense, cara. Martinelli não jogando, acontece isso. Agora, o treinador tá perdido, cara. Tá perdido. Tem que sair, cara. Ele não sabe nem mais o que ele fala nas coletivas. Uma hora ele briga com a imprensa, outra hora ele dá cara a tapa. Ele
está cabisbaixo, você está triste, ele não sabe o que fazer. E para demitir o treinador, tem que ser agora, tem que chegar hoje lá e conversar com ele e mandar ele embora. E ter uma reunião com os jogadores, ver quem é que está fazendo alguma coisa contra o treinador também e afastar do grupo. E trazer um cara que saiba levar o grupo. Eu, na minha opinião, tenho falado, aqui eu sempre estava esquecendo o nome. Eu queria que o Fluminense trouxesse o Vojvoda. O Vojvoda, para mim, é um grande treinador. Ele levou o Fortaleza durante anos. Tirou o Fortaleza de último lugar acho que classificou para Libertadores, não foi aquele ano, sul-americano. Tirou ele lá de último lugar num turno. O Fortaleza ficou em último num turno inteiro. E ele, no segundo turno, levantou o Fortaleza. Lógico que quem botou o Fortaleza lá em último foi ele, por causa do que estava disputando antes com o Fortaleza, que não tinha um elenco para isso. E é o cara que sabe ver jogadores de outros países, sem nome, que são bons, que dão certo no esquema dele. Eu acho o Vojvoda um grande treinador. Eu acho que tem que pegar ele agora, antes dele fechar a coisa. Parece que ele está para fechar com o time aí. Eu acho que está na hora do Fluminense correr atrás de trazer e demitir o Zubeldia. Não dá certo, cara. O Zubeldia, cheguei à conclusão que os caras, o pessoal da imprensa paulista desse ponto está certo. Ele é treinador de time pequeno e médio. Quando o troço começa a esquentar, ele falha. Falhou na semifinal da Copa do Brasil, ano passado. Falhou, quase que é eliminado esse ano no Carioca para o Vasco, na semifinal. Empatou, jogou retrancado, tanto ele quanto o Flamengo. Um ficou com medo do outro. Quer dizer, faltou coragem contra o Flamengo na decisão. Não ganha um título. E agora está sendo eliminado. Se não ganhar, pode ser eliminado terça-feira a Copa do Brasil. Se jogar o que jogou ontem, vai ser eliminado a Copa do Brasil para o Operário aqui no Maracanã, preste atenção. E na Libertadores, se jogar o que jogou ontem, não vai ganhar o Bolívar por diferença de 3 gols, não. Não vai mesmo. Mas desse jeito, não vai mesmo. E aí, e não vai ganhar do São Paulo no final de semana que vem também. Jogando o que está jogando. Então, a diretoria do Fluminense, vai ter que pagar 15 milhões de multa. Foda-se que vai pagar 15 milhões de multa. Se não se classificar para a próxima fase da Copa do Brasil, para a próxima fase da Libertadores, e não tirar as primeiras colocações do brasileiro, vai perder muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Além do vexame que é não se classificar na Libertadores para uma próxima fase, para um grupo fraco que nem esse. Já está sendo vergonhoso. Se não se classificar, vai ser pior ainda. E a Copa do Brasil ser eliminado para o Operário, com todo o respeito que o Operário merece. É brincadeira. Então a diretoria, o presidente, Matheus Montenegro, e o diretor-geral Mário Bittencourt estão sumindo, não aparecem para falar nada. Eu apoiei tanto o Mário Bittencourt, cara, porque ele fez um belo trabalho. Tirou o Fluminense de vários lugares, e esse ano eles só estão fazendo M, cara. Isso tudo é para aprovar a SAF? Vale a pena assim? Se eu estou errado, que me perdoe. Mas eu estou achando muito estranho isso tudo que está acontecendo. Então está na hora do Matheus Montenegro, Mário Bittencourt, botar a cara a tapa e demitir o Zubeldia. Obrigado pelo serviço. O cara trabalhar todo dia, 24 horas, não quer dizer nada, cara. O cara pode trabalhar 3, 4 horas e conseguir levar o clube a títulos. O mais importante é isso. Esse troço de ficar perdendo, empatando, Maracanã, cara, com Vitória, para ganhar da Chapecoense foi um sacrifício. Perder para o Rivadavia
aqui no Maracanã, um time daquele. Ah, é o líder da... Perdoe-me. É o líder do campeonato argentino. Qual o time da Argentina que está bom atualmente, com todo respeito? Alguém da Argentina está ganhando algum título agora de Libertadores? Só dá time brasileiro. Só Flamengo, Palmeiras, o Fluminense ganhou um, Botafogo ganhou outro. Quem da Argentina está ganhando alguma coisa aí? Todo respeito, cara. O Fluminense tem que demitir hoje o Zubeldia, com todo o respeito que ele merece. Tem que demitir ele hoje e trazer logo um treinador. Tem que trazer um bom treinador. Tenta o Vojvoda, se não for o Vojvoda, traz um outro que tenha moral com os jogadores, mas que seja bom com os jogadores também. Ter moral para impor o que ele acha. Mas também se o cara não é aquele cara que vive brigando com o jogador também, que não dá certo também. Que aí os jogadores vão querer derrubar ele também. Mas tem que ser o cara que saiba mudar a tática, que saiba ver a hora, saber trocar a hora que tem que trocar, saber armar o time do jeito que o adversário merece, saiba botar o time do jeito que merece, cara. Ou então até o Dorival, mas que o Dorival, pelo menos, Copa de mata-mata, ele ganhou pelo Flamengo, saiu do Flamengo, ganhou pelo São Paulo, né? E ganhou pelo Corinthians também, ganhou pelo Corinthians agora. 3 títulos aí ganhou aí, só a Copa do Brasil. Então, vamos ver, não tem como trazer o Vojvoda, eu queria que fosse o Vojvoda. Ou o Crespo, não sei se o Crespo é bom assim, ou o Crespo, se não, traz o Dorival. Que não é tão ruim assim, é um bom treinador. Mas eu preferia o Vojvoda, o treinador. Eu não sou presidente do Fluminense, nem diretor-geral. Mas o treinador que eu preferia era o Vojvoda. Mas vamos ver, vamos aguardar para ver. Mas para demitir tem que ser agora, que aí vai ter tempo de mudar o time, chacoalhar o time contra o Operário. Vai chacoalhar o time, armar o time para poder jogar contra o Bolívar aqui e depois contra dependendo da Guaira também aqui. E jogar contra o São Paulo bem também. O Dorival, o Crespo e até o Vojvoda conhecem bem o São Paulo, né? Então vamos aguardar para ver. Para demitir tem que ser agora. Eu acho que já passou da hora. Com todo o respeito que o Zubeldia merece, já passou da hora. E se o Zubeldia tivesse um pouquinho de dignidade também, ele mesmo deveria chegar hoje no Fluminense e pedir demissão. Porque tá difícil, cara. Ele não vai conseguir mudar isso. Agora vamos aguardar as próximas horas para ver o que acontece, tá? Agora deixa eu falar outra coisa, que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho câncer de próstata, de mal de Parkinson, e que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite, todos os dias da semana, de segunda a segunda. E aí eu comecei a fazer esse canal com a cara e a coragem, aí com a ajuda da sobrinha da minha esposa, me ensinou a fazer o canal, mas eu não sei fazer quase nada de internet. Aí o que aconteceu? Aí eu não sei fazer quase nada. Aí o que aconteceu? Eu peguei, comecei a ver, nem tem ninguém que fica lá dentro do Fluminense me falando as coisas. Aí eu sempre assisti os vídeos de alguns youtubers tricolores, sempre assisti, tem vários youtubers que eu confio. Eu pego o noticiário deles, falo aqui, dou o nome deles, né? E também, ou então faço o que eu estou fazendo hoje, dou a minha opinião, desabafo, opinião, né? E comecei a fazer esse canal. Eu acho que eu fiz um ano, eu vou fazer um ano de canal, tem que ver isso direito. E o que acontece? Pensei de não ter nem 50 inscritos, mas aí, para surpresa minha, eu acho que de muita gente, estou com 788 inscritos. Aí eu me empolguei, eu levava isso como uma terapia, me empolguei, estou levando a sério e pretendo chegar até a parada para a Copa do Mundo, pelo menos aos 1.000 inscritos.
Espero poder contar com a colaboração de todos. Espero poder contar com a colaboração de todos para alcançar essa meta, no mínimo essa meta, 1.000 inscritos. Aí eu fiz, quase todo mundo que entrou aqui, muita gente virou meu amigo, né? Eu converso com alguns diariamente e espero contar com todos, né? Para todos que estão inscritos, para continuar dando like, compartilhando, dar o hype para melhorar a pontuação do canal, que é tudo de graça, não precisa pagar nada. E pedir os amigos que não estão inscritos para se inscreverem, de todos que estão inscritos aqui, pedir os seus amigos para se inscreverem no canal, para ajudar a gente a alcançar pelo menos a meta de 1.000 inscritos até a parada para a Copa do Mundo. E quem não está inscrito, mas que assiste os vídeos, costuma assistir os vídeos, por favor, se inscrevam, dê o like, compartilhe. E peço os amigos que não estão inscritos para se inscrever, dar o like e compartilhar também. Tá? Assim vocês vão ajudar ao YouTube a expandir o nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Nessa parte eu estou feliz e estou levando a sério. Eu quero aprender como é que faz outras coisas e ver se alguém, alguma empresa patrocina nosso canal, para eu saber também como é que eu boto aqui para patrocinar, para dar uma força ao canal, porque meus equipamentos estão muito obsoletos aqui e eu pretendo melhorar algumas coisas aqui, botar um painel aqui, alguma coisa assim. Alguém que saiba fazer esses painéis para colocar também, se puder me ajudar, se não me cobrar caro, eu pretendo colocar aqui, dou até o nome da pessoa que fizesse para mim também. E também pedir, porque isso está fraco, só recebi um esse ano. Se puderem colaborar com o Pix, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui também no canal. Eu tenho 2 Pix. Um Pix o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo. Ou até por achar o número menor, ser mais fácil de digitar também, puder colaborar com o Pix, eu agradeço desde já. Os 2 Pix são do Banco PicPay, tá? O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com, repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34, tá? Se puderem, como eu falei anteriormente, os 2 Pix são do Banco PicPay. Se vocês puderem colaborar, qualquer valor, eu agradeço desde já, desde que seja de coração e que não faça falta a nenhum de vocês. Um abraço a todos, vamos ver as notícias, ver se a diretoria do Fluminense toma a coragem, demite o Zubeldia e traz um bom treinador para ajudar o clube, senão vai botar o ano de 2026 no lixo. Um abraço a todos, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.